Olá, pessoas felizes e brilhantes. Eu sou a Sarita e eu tô aqui com o Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E com o Renan. Olá, seres humanos, seres humanas, seres humaninhos e seres humaninhas. Esse é o Depois do Sinal. Pé. Dois milhões de pessoas, 388 anos, uma única biografia produzida. O nosso tema de hoje é vivências racistas e a gente tem a participação super especial da Silvana. Oi! Seja bem-vinda! Silvana. Apresente-se, por favor. Silvana, mãe do Matheus. Faço uma audiodescrição, cabelos crespos, pele negra e alta. Bonita, viu? Verdade. No tema de hoje, vivências racistas, eu vou começar falando sobre o filme Love, Hair. O filme ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 2018 e fala sobre a questão da aceitação, né? A garotinha negra que tenta ali pentear o seu cabelo, fazer diversos penteados. E o filme trata toda sobre essa questão do cabelo afro e essa questão que é tão debatida, né? Silvana, qual que é a sua experiência com isso? Conta pra gente. Então, eu não tenho uma menina com os cabelos afros, mas eu tenho um menino com um cabelo afro que demorou um pouquinho para ter essa aceitação. Acredito que não foi de forma intencional, as professoras na escola, né, acabavam elogiando muito aquela criança branca do cabelo liso, tigelinha, e como qualquer outra criança, ele observava que a criança tinha mais atenção. Então, ele demorou um tempo para aceitar não só o cabelo dele, mas o meu, que estava em processo de transição. Até então era dependente química, só na cabeça, gente, começando com as químicas mais leves até chegar no formal, na progressiva. E aí, quando eu tive o Matheus, eu estava justamente nessa transição. E o cabelo afro cresce pra cima. E ele questionava: mãe, por que seu cabelo cresce pra cima? Você tem que abaixar o cabelo. Na hora de cortar o cabelo dele também, ele queria liso, ele passava gel, ele passava muita escova alisando. E aí foi toda uma conversa, todo um trabalho pra ele aceitar o cabelo do jeito que é. E agora ele acha lindo. E a sua vivência enquanto criança, qual era a sua relação com o seu cabelo, né? Porque na nossa época era bem diferente também, mas como era essa relação? Sim, era difícil, porque, até mesmo porque conta da sociedade da época, minha mãe não aceitava, meu pai também não. Tanto é que na infância eu tive muitas vezes o cabelo cortado como menino mesmo. Teve até um episódio que na escola, no primeiro, segundo ano, minha mãe comprou uma roupa toda feminina, de menininha mesmo, e eu fui pra escola tudo bonitinha, coloquei brinco, e a criança perguntou se eu era travesti. Olha só. Meu Deus. Por conta do cabelo, da aceitação. Na realidade, eu vim conhecer o meu cabelo do jeito que é hoje, que eu gosto muito, foi agora na minha vida adulta. Porque até então, sempre à base de química, de alisamentos. Você começou a alisar com quantos anos? Nossa, eu nem lembro, era muito novinha mesmo. Cheguei a fazer feridas na cabeça por conta de produtos, cortar várias vezes porque caía, quebrava. Foi um processo difícil. E aí as pessoas acabam comentando: ah, seu cabelo agora é moda. Não, não é moda, é uma aceitação. Com certeza. Porque eu não vou voltar a alisar. Eu quero ele do jeito que ele é. Só não aceito os fios brancos. De resto, aí não dá. Natural, mas nem tanto, né? E eu tive que aceitar a falta dos fios, Silvana. Ah, tá Não nascido, só os Roberto. brancos, como a falta deles. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco cala, deixa a sala com viludo nos tamancos. A gente
passa, né, o processo de aceitação, ele vai evoluindo conforme a gente vai aprendendo. Então, se você tem esse aprendizado desde pequeno, você passa a ter uma relação melhor e mais cedo, né? Sim, e esse Porque processo... eu passei por isso também, de aceitar a minha figura, né, já com a maturidade. Não, a maturidade também é força de expressão. Maturidade é coisa de velho. Um pouquinho Com o tempo, antes, né? Vamos um deixar pouquinho isso, antes tem da tempo. maturidade, mas com o tempo que a gente vai se percebendo, Sim. e percebendo como somos importantes também. E bonito, né, Silvana? Que nós somos bonitos pra caramba. Sim, e é importante também dizer que às vezes as pessoas têm medo, né, de falar assim, você acha que tá ofendendo, né, você é preta, você é negra, e usa o termo, você é morena. Eu falo, gente, eu não sou morena, não existe morena, alguém chama morena, eu olho e falo, não é comigo, né? Sim. Isso as pessoas têm que perder esse medo, que eu acho que isso é uma espécie de... É um preconceito, né? Com certeza, né? Chamar de negro e achar que tá ofendendo. Tanto é que, assim, tem muitas pessoas que são negras e elas não se veem como tal por conta desse racismo estrutural. Então, tem lá na certidão de nascimento, durante um bom tempo, não era colocado negro, era colocado pardo. Sim. E aí essas pessoas ainda não se enxergam como pessoas negras. Então, como você falou, é realmente um processo de aceitação, porque a gente vive numa sociedade extremamente racista, extremamente preconceituosa. Então, a gente tem que realmente quebrar essas ideias, essas barreiras, né? E você que tem um filho que tem todo esse processo, né? Você acha que é mais fácil agora com a criança do que quando você era criança? Não, eu acho que agora não se tornou fácil com o passar do tempo. Meu filho é muito questionador e muito observador. E mesmo ele estudando em escola pública, na infância, ele questionava, mãe, por que só tem 2 alunos da minha cor na sala, né? Por que só tem eu e fulano? Das histórias, né? Muito da literatura. Por que os personagens são brancos, né? Dos super-heróis. Tanto é que ele sabe, todos os super-heróis que tem Marvel, DC, que são negros, né? E eu acho isso importante. E eu falo muito pra ele, se hoje a gente tem uma liberdade de se expressar do jeito que, com o cabelo, com a nossa cor, né? Com as nossas ideias, é porque teve lá atrás muita briga e muita luta. E as pessoas têm que parar de ter essa visão só lá do preto como escravo, né? Mas não, tanto é que eu levei pra ele o livro do Obama, né? De pessoas negras que se deram bem na vida. Pra tirar, desconstruir um pouco isso, né? De que o negro é coitado, é vítima. Minha pele Luanda, antissala Ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite cês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra, eu trouxe a noite como É muito importante o ponto onde a Silvana parou, que ele nos mostra uma coisa que é a infraestrutura da sociedade. Representação, influência, aparecer na televisão, porque muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas agora tá toda essa coisa de ter super-herói negro. Não! É social! Existem pessoas negras na sociedade, não é para ser apagado, é algo assim exclusivo, não, é uma produção série X especial, é algo para ser tratado normalmente. Para ser tratado normalmente, a gente tem que tratar abertamente. A Silvana falou que o filho dela conhece todos os super-heróis negros. Dá pra contar na mão, né? Sim, são poucos. São poucos. Pouquíssimos. E não é um material tão facilmente acessível. A gente não acha um material do Pantera Negra e uma HQ do Pantera Negra e acessível em qualquer lugar. Fora que o livro, né, a produção cultural no Brasil é uma produção extremamente cara porque ela não é valorizada. Ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, de uma produção que tem pouca tiragem até fora do Brasil, como é o caso do Pantera Negra. Você vê a tiragem, por exemplo, do Capitão América com o Steve Rogers, que agora tem várias versões de Capitão América com Sam Wilson, por exemplo, que era o Falcão, que é negro. A gente tem tiragem com um outro Capitão América, que agora eu não me lembro o nome dele, mas que é um jovem americano, homossexual. Essas tiragens tem pouquíssimas. Agora, com o Steve Rogers, que é aquele padrão branco e tal, a tiragem é muito maior do que dos outros. Então, até aí você vê que tem essa diferença. Então, eu acho que, embora a gente fale muito sobre combater o racismo, ele ainda é muito forte e a caminhada ainda é muito longa, né? E é longa porque se fala em combater sem se combater. Para se combater é necessário um trabalho de educação desde
desde pequeno, né, para desestruturar o racismo, tá implícito, né? Isso aí é só com o tempo, mas para que isso ocorra, tem que começar. Enquanto não começar, não acontece. Não adianta ficar da boca para fora. É preciso ter ação, é preciso ter pesquisa, é preciso ter trabalho. Gostei, hein? Silvana, aí como é o nome do seu menino? Matheus. Matheus. E você acha que pro Matheus ele tem tido uma perspectiva diferente depois que você começou a trazer a leitura para ele, né, dessas figuras negras ilustres que você tem conversado com ele? Você percebe ele mais inteirado? Sim. Tanto é que nas buscas dele, de youtubers, ele sempre procura, né, ver, ele compara, ele fala, olha, eu sigo mais pessoas brancas, mas ainda falta um pouco, né, dessa representatividade nos meios, de uma forma geral, né, e como isso é importante. Quando eu estava na sala de aula, muitas das vezes o cabelo era usado como referência, né, para as crianças ali também de cabelo, e às vezes até brigava com a mãe, eu quero ir com o meu cabelo solto também, porque meu cabelo é igual ao da Pro, e como isso é importante, né, se ver, não permitir isso, bem interessante. E a gente tá falando, você falou da questão da professora, de se ver ali, né, Sim. representada pela professora. A gente ainda tem um número muito pequeno de professores negros, né? As universidades, elas ainda são muito mais, tem muito mais pessoas brancas do que negras, né? Nesse sentido, assim, o que você acha? Foi difícil para você a universidade, por exemplo? Você sentiu algum preconceito quando você ingressou na universidade ou quando você foi dar aula? Como que foi a sua relação com os alunos, com as mães? Você sentiu preconceito ou não? A aceitação foi legal, assim? Não, a aceitação foi bacana dentro da sala de aula, né, com a comunidade. O que eu falo que eu tive um preconceito mesmo é em relação às cotas, né? Eu achava que as pessoas estavam me ofendendo, falando que eu era menos inteligente por conta da minha cor. Então eu não aceitava. Qualquer inscrição que tivesse cota, eu não queria, porque eu achava aquilo muito ofensivo. Até que eu ouvi a música da Bia Ferreira, que ela fala, né, que cota não é esmola, e aí eu fui refletir, né, e ressignificar toda aquela concepção que eu tinha, e eu mudei. Falei, não, cota realmente não é esmola e não tá me ofendendo. É porque se hoje eu tenho direito à cota, foi porque muitos morreram lutando, né, para que eu tivesse esse direito, eu tivesse esse acesso. Então hoje, quando tem, eu vou pela cota sim, e não tenho vergonha, não me sinto ofendida, nem menosprezada por isso. Até porque a cota não é o meio mais perfeito, mas é o que a gente tem hoje para tentar combater pelo menos um pouquinho dessa dívida histórica que a gente tem com o povo negro, né? É claro que isso é muito pequeno, perto de todo o universo de coisas que o povo negro sofreu, né? Mas ainda assim é uma coisa extremamente necessária e que a gente tem que conversar sobre isso. E como você falou, existia mesmo, eu também tinha esse pensamento de, a pessoa negra ela é tão capaz quanto uma pessoa branca. E aí depois, quando eu fui entendendo tudo isso, assim, eu fui percebendo que não, é uma dívida histórica. E eu, enquanto pessoa branca e tal, eu também passei a estudar mais e reconhecer que sim, eu tive privilégios simplesmente por ser branca. E é uma coisa que eu tenho que falar sobre isso. Eu não posso simplesmente ficar calada e aceitar o racismo. Eu acho que eu tenho também a palavra para poder falar que eu não quero que as pessoas sofram. Eu não quero ser privilegiada por conta da minha cor de pele, porque eu me vejo como igual. Nós somos iguais. Sim. E não é certo que eu tenha mais privilégios do que você, por exemplo, porque você é negra e eu sou branca. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E é difícil até pra gente, enquanto branco, falar sobre isso. Porque quando você tem essa consciência do quão privilegiado você foi, é bem complicado. A sensação de falar sobre isso, e muita gente ainda não aceita isso, né? Foi repensando nessa situação, né, da cota, porque eu achava assim, eu era a favor da cota, mas por uma questão econômica, né? Falava, gente, cota tem que existir sim, mas para as pessoas que são pobres. Mas aí eu pensando, entre uma pessoa que é branca e pobre e uma pessoa que é negra e pobre, qual vai ter mais oportunidades na vida? Né? Ali a gente está na mesma condição socioeconômica, mas tem esse preconceito, né? Na hora de uma seleção, de uma entrevista. Agora não é mais permitido, mas antes até o envio de foto, né? No currículo, no currículo, né? sim. Verdade. Ali já era uma forma, né? De discriminar, olha, daqui a gente já nem chama.
E só para complementar, hoje em dia a gente tem toda uma pressão contra as cotas, toda uma pressão social, falando que cota é vitimismo. Mas vamos voltar um pouquinho na política de cotas do Brasil. Quando o Brasil, em 1920, tinha a cota para descendente de europeu entrar no Brasil e receber terras. Quando o Brasil, em 1930, tinha cotas para que só descendentes de europeus pudessem ingressar nas indústrias e trabalhar. E a cota do boi dos anos 80, que falava que filho de proprietário rural tinha cota na faculdade. Então, tivemos políticas de cotas antes. Não para classe social negra. Não para classe social pobre. E ninguém reclamou naquela época. A cota do boi foi no governo Costa e Silva. Isso não faz muito tempo. E esse povo que hoje em dia é contra a cota, não sei o quê, por que não vai cobrar do filho do fazendeiro que se formou em veterinária com a cota da lei do boi? E que não precisava. E que não precisava de uma cota, né? Porque teria condições tranquilamente de ser aprovado. E detalhe, a cota, por exemplo, da lei do boi era de reserva de vaga. Bastava ser filho de fazendeiro que ele tinha a vaga. Olha, Renan também é cultura. É, Não sabia história. não, né? Eu também não sabia disso. Também não, mas olha só como mudou, né? A visão de cotas daquela época para hoje, né? Hoje é visto como coitadinho, né? Então, quando a cota beneficiava o branco, o filho de rico, tava tudo bem. Agora que a cota beneficia pessoas que realmente precisam, aí vamos repensar a cota. É uma falha muito grande, né? Do governo. Exemplo simples. Vai lá no site do Museu do Migrante de São Paulo, pega lá a lista do pessoal que desembarcou nos navios, que lá tem a lista de cada navio que desembarcou no Porto de Santos. Pegue lá e ache qual vapor desembarcou no Porto de Santos e foi registrado pelo governo do estado de São Paulo de um país que não seja Europa. Você não vai achar. Todo atendimento prioritário ao migrante. Muitas famílias de imigrantes receberam terrenos gigantescos nas nossas regiões, justamente para virem para o Brasil. Quer política maior cota do que essa, do que fizeram? Por que não cobrar desse povo que recebeu 20, 30, 40 alqueires naquela época? E hoje em dia ainda é dono de grandes propriedades de terra. Aqui, por exemplo, no ABC Paulista. Nisso a gente vê aí um apagamento da história do negro, né? Porque então você tem registros do povo europeu que entrou aqui, mas a gente não tem registro do povo negro. Então é um apagamento histórico. Nós tínhamos registros do povo negro. Porque Mas foi apagado. foi literalmente queimado. Propositalmente para o nosso Rui Barbosa. Duas visões históricas. A primeira é que ele queimou para apagar todos os registros e ele defende na época a visão que ele está apagando porque os fazendeiros queriam indenizações. Mas todos os registros da imigração, porque assim, toda pessoa escravizada que veio para o Brasil, ela teve seu nome registrado naquela época. E todos esses registros foram literalmente queimados pelo Estado brasileiro. Caramba, agora eu vou chorar que eu tava querendo procurar a origem dos felizinos, da onde que veio, lascou. A origem você pode resumir que veio do fogo agora, depois dessa... Da África pro fogo. Próximo Tem que capítulo. processar agora Quem que eu Barbosa. processo Rui agora? Barbosa. Rui Barbosa? Barbosa. A Disney é mais fácil de processar do que o Rui Barbosa. Desculpa, Mari. É mais forte que eu. E só para complementar, que está do nosso lado na gravação a Mariângela, que é a nossa produtora executiva aqui, que fica dando bronca aqui quando eu bato na mesa. Oi, Mari. Oi. É mais forte que eu. Quando vi, já falei. Foi. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Agora, essa questão de buscar os descendentes ainda pode. Pelo gene você consegue. Mas aí você vai ter que fazer um teste genético. É muito mais barato o descendente do italiano ir lá na casa do imigrante de São Paulo e pesquisar no site. Que a pessoa fazer um exame genético, né? Um mapeamento genético. É. Aliás, um
onde se faz um mapeamento genético? A gente não tá sendo patrocinado, gente, tô avisando, não tem nenhuma empresa de genoma. Não, o laboratório faz. O laboratório que faz coleta de sangue geralmente fazem teste genético também. Só que é uma fortuna e convênio não cobre. Eu acho mais fácil ter algum processo aí pra poder pagar esse. É mais fácil rolar o processo pra ter verba, viu, gente? Mas é sério isso, né? Você vê, é uma questão de ódio, quando a gente fala sobre grupos de ódio, né? É uma questão seria um ódio étnico, né? Que de repente surgiria, e não sei se existe esse termo, né? Mas quando se faz o que se fez, né? Trazer um povo escravizado e a liberdade, que acabou não sendo uma liberdade, né? Porque foi um outro tipo de escravidão, ela nada mais é do que são questões de ódio mesmo, né? Ódio étnico, porque a pessoa é de uma outra etnia, uma outra tonalidade de pele, de uma outra origem, né? De repente não ter os direitos, os mesmos direitos que os outros. E você ter que estar sempre se provando, né? Sempre se provando. E acho que você até já deve ter dito alguma vez para o seu menino, né? Que ele tem que sempre, né? Tá uma escala acima. Sim. Porque para ele vai ser sempre mais difícil. Muito mais. Né? Pelo menos isso, de vez em quando eu falo para os meus, né? Que tem ali, ele vai ter sempre que estar se provando. O modo de pensar nosso acaba sendo diferente, né? O modo como a gente vê as questões, como vê as coisas, como vê a vida, ela passa a ser diferente por causa disso, né? Para você lidar e se construir e se reconstruir, tá sempre se reconstruindo. É aquela questão, muitas vezes a gente fala do ódio, as pessoas ficam, mas ou isso é de muito tempo atrás, ou é do pessoa falando X que é mal, e muitas vezes não entende que isso é algo estrutural. Porque já foi muito mais estrutural, já foi política de Estado, tá? Nós temos países aqui na América do Central, por exemplo, que até os anos 40, por exemplo, defendia a teoria lá do Gobineau, que deveria embranquecer totalmente a população. Anos 40, gente, nós estamos falando do quê? 70 anos atrás? O que é 70 anos? Não é nada. Então, foram muito fortes como políticas de Estado. E hoje em dia a gente fala do Estado recompensar em questão de, olha, prejudicamos um grupo específico da população, precisamos compensar por tudo que nós fizemos. E as pessoas ainda ficam falando, mas cota. Não, houveram políticas de Estado que causaram esse prejuízo. Não foi um indivíduo isolado na história que fez a escravidão. Mas a princesa Isabel, a família imperial também fazia parte da escravidão. Mas eles não tinham escravo. Eles eram o Estado. Sim. E quando o Estado erra, quem tem que consertar é o próprio Estado. E o Estado errou durante 388 anos e quase 100 anos depois não conseguiu compensar as pessoas ainda. E uma coisa, Princesa Isabel, normalmente a gente tem essa história, principalmente quando a gente tá na escola, quando a gente é criança, assim, e escutar, porque a Princesa Isabel foi boazinha. Não, cara, ela também foi assinado a Lei Áurea por pressão política internacional. A Inglaterra fazia uma pressão, né, no Brasil e tal. O Brasil foi um dos últimos países, né, a libertar os escravos. Entre os grandes países é o último. Sim. 1888, ontem pra história. E não foi porque ninguém foi bonzinho, não. Foi porque tinha interesse político, tinha dinheiro na jogada. Porque senão, talvez não tivessem feito do jeito Exatamente. E não é que acabou a escravidão no Brasil e vamos corrigir o problema, vamos criar situações para corrigir o problema. Não. O Brasil vai aceitar que tem um problema quando? Anos 90? O Brasil aceitou que tem um problema. Não aceitou. Em partes, né? Em partes foram aceitas. E hoje está desaceitando. A gente está sofrendo um retrocesso, né? A gente está em pleno retrocesso. Pleno. Por isso que mudou um pouquinho, né? A linguagem de falar. Não bastava apenas falar, eu não sou racista, né? Agora é o combate, é antirracismo. Eu tinha uma vizinha, inclusive, que às vezes comentava isso. Eu não sou racista. Mas assim, se meu filho, por acaso, casar com alguém de cor, ou minha filha, né? Aí já é. Já usa até o termo alguém de cor.
olha isso. Né? É bem... e é como você falou, não basta eu não ser racista, eu tenho que ser antirracista. A ponto de ouvir uma piadinha idiota racista, eu tenho que sim falar qual é a graça disso. Por que você acha isso engraçado? Se eu ver uma atitude racista de alguém, eu tenho que sim chamar a atenção dessa pessoa e falar, meu, você tá errado, cara. Não tem por que fazer isso, né? Então, eu acho que isso são práticas que a gente tem que colocar mesmo. Não adianta só ficar falando, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, né? Já namorei. Já namorei uma negra. Não existe neutralidade quando a gente fala de racismo. Não, você tem que realmente combater. Ouviu alguém falar merda, você tem que pegar e responder. Ou mostrar pra pessoa que a pessoa tá errada e conversar realmente. Explicar pra ela o porquê que ela tá errada, né? O que fizemos aos senhores, além de nascer com essa cor e de sorrir lindamente diante de nossa amiga dor. E, Silvana, na sua vivência de professora, porque professora dos anos iniciais, das primeiras séries, que a criança está tendo contato com uma educação formal, como que você vê isso refletido nos outros professores? Nos outros professores? Como assim? De aceitação, por exemplo, Gente, já perdi o assunto, foco aqui. Eu já tô aqui viajando na maionese. Eu acho que seria na atitude dos outros professores, em relação aos alunos, a atitudes racistas de alunos. Não presenciei muito. Não sei se talvez por ser escola pública, né? Tá mais próximo da comunidade, eu não presenciei. Eu acho que sim, eu também acho. E eu acho que a criança, ela tem menos preconceito, assim. Ela aceita melhor, né? A diversidade. Coisa que é o adulto, né? A gente quando vai se formando, que a sociedade vai colocando, mas a criança tem uma aceitação muito boa. Acho que até exemplo para nós adultos, né? Aceitar as diversidades. Aí, para quem tá escutando a gente e acredita que educação antirracista não se fala nos anos iniciais porque é um assunto cabeludo, olha aí, ó. A fala, é nessa idade que a criança tá prontinha para receber esse conteúdo antirracista. Sim, porque é muito difícil você ver uma criança que, claro, a criança reproduz muitas vezes o que acaba escutando em casa, né? Mas na atitude de aceitar o diferente, assim, uma criança com necessidades especiais é super bem aceita, é algo que é tão natural que não vira um tabu para ser dito, ser conversado, ser falado, é muito espontâneo por parte da criança a aceitação, porque ela não vê a diferença, né? Ali somos todos iguais para elas, criança, né? Ela só diferencia da criança do adulto, mas do restante tá tudo certo ali. Que bom seria se todas as crianças continuassem assim quando crescessem. Sim. Né? A gente finaliza o nosso episódio de hoje, então muito obrigada, Silvana, foi muito legal esse bate-papo com você. Eu que agradeço, podem me chamar outras vezes, gostei muito. Obrigada, Silvana. Obrigada também a todo mundo que escutou o nosso episódio de hoje. Tchau, meninos. Tchau, Sarita. Obrigado, Silvana, Renan, amigos, amigas, Mari. Tchau, tchau. Tchau, pessoas. Muito obrigado por todos e adeus, seres humanos e seres humaninhas. Até a próxima. Adeus, sinal, gente. O sinal estava distraído. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade.